Olá pessoal, tudo bom? Vamos hoje aí dar continuidade. Hoje essa semana, uma semana bem leve, né? Uma semana com poucas aulas, muito feriado. Então, essa semana vai ser bem leve aí para vocês, graças a Deus, né? Alguns feriados aí essa semana, semanazinha boa de relaxar e tudo mais. Mas nós ainda temos aqui nossas aulas de matemática. Tem que aproveitar essas poucas aulas que a gente vai ter essa semana e vamos aí aproveitando, tá, pessoal? Pessoal, olha, eu já havia falado com vocês sobre as operações com frações, não é isso? Nós já vimos aí na semana anterior as operações com frações. Eu disse para vocês que isso ia ser um assunto que a gente iria estar sempre retomando, vendo, certo? Então, como eu disse a vocês, hoje a gente vai continuar com essas operações. Na semana passada, vocês viram as operações, viram as 4 operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, com frações. Só que, como foram poucas aulas, acho que não foi muito detalhado. Vocês, é um assunto difícil, né? Um assunto complicado, então precisa de mais detalhes, precisa a gente ir com calma, fazer mais exercício, certo? Então, nessas nossas 2 aulas de hoje, a gente vai ver um pouco do algoritmo mesmo, de como faz as operações. Hoje, detalhe, hoje a gente vai ficar aqui na multiplicação e divisão, certo? Nessas aulas de hoje a gente vai ficar na multiplicação e na divisão. Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu vou mostrar para vocês como é que faz as operações detalhadas, com calma, esperando vocês fazerem e tudo. Na segunda aula a gente vai ver essas aplicações em problemas, a gente vai ver muitos problemas que envolvem essas operações de multiplicação e divisão com frações, certo? Então prepare aí o caderno, pessoal. Esse assunto a gente não vai pegar aí do livro de vocês não, vai precisar que vocês façam as anotações, prestem atenção aí direitinho na aula, anotem para que a gente não tenha dúvida aí depois. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos comigo hoje, vamos ver aí quais são nossas operações aí, quais são nossos problemas, o que é que a gente vai resolver hoje, né, pessoal? Então, olha só, nós temos aí operações com frações. Estamos no momento de fazer operações com frações, é isso? Já vimos aí na semana passada, como eu disse, e agora a gente vai retomar aí um pouco da multiplicação e divisão. Então vamos lá, nossa habilidade de hoje, pessoal, é essa daí, ó, resolver e elaborar problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão com números racionais positivos na representação fracionária, na forma de fração. Se vocês lembrarem, quem está acompanhando as aulas aí na TV aí direitinho, vai lembrar que essa habilidade é a que a gente está estudando aí nas últimas semanas, né? A gente vem estudando essa habilidade aí. Só que agora, nessa aula, nós vamos ver aí qual é a expectativa aqui da aprendizagem, né? Resolver problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais na forma fracionária. Então, nessas aulas de hoje, pessoal, a nossa expectativa de aprendizagem é essa. E antes da gente chegar nos problemas, nós vamos aí começar a ver as operações propriamente. Hoje nós vamos ver uma simplificação também. A gente vai ver como é que faz uma simplificação nessas operações, certo? Que é muito bom vocês estarem atentos aí. Então vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa, certo? Então, multiplicação e divisão de frações. Olha só, pessoal, a multiplicação de fração é uma das operações, digitada errada aí, né? É uma das operações mais simples a ser realizada com esses números, certo? Vamos ver aí alguns exemplos. Como é que a gente vai fazer aí essas operações? Olha aí a multiplicação, ó. Então vamos lá. Como é que a gente faz multiplicação com fração? Por que ela é uma das mais simples? Eu até costumo dizer para os meus alunos, quando a gente está fazendo lá com números naturais, né, só os números naturais, a adição e a subtração, a adição principalmente é uma das mais fáceis. A subtração também, né? Tem a questão do pedir emprestado, mas também é muito fácil. O que é mais complicado lá? Fazer multiplicação. Já nas frações, a adição ela é um pouco mais complicada, a adição e a subtração, do que a multiplicação. A multiplicação com fração, ela se torna mais fácil do que a adição e subtração. Porque vocês lembram, né? Relembrando aí que na adição e na subtração de fração, a gente tem que tirar MMC quando os denominadores são diferentes, né? Claro, quando os denominadores são diferentes. Tem que tirar MMC, fazer aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e depois faz a conta com o de cima. Olha o processo. Já na multiplicação que nós estamos vendo aí, não.
ela é bem simples. Como é que a gente faz aqui multiplicação com fração? É só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Fácil. Soube a tabuada, se souber a tabuada aí, faz isso aqui facilmente, né? Então, olha só. 3 vezes 2, pessoal, é 6. 4 vezes 7 dá 28. 28. Qual é o detalhe aqui da multiplicação, pessoal? O detalhe da multiplicação é a simplificação, certo? A gente tem que lembrar lá de frações equivalentes, lembrar da simplificação. Aqui a gente tem que lembrar sempre que quando for possível a gente tem que simplificar, certo? E vocês lembram como é que simplifica, né? A gente divide o numerador e o denominador por um mesmo número, certo? E aí entra aquela questão dos critérios de divisibilidade. Como é que eu vou saber se dá para dividir, como é que eu não vou saber? Lembrando dos critérios de divisibilidade. Por exemplo, ó, aqui ó, o 6 e o 8. O 6 é par, pessoal, e o 28, o 8 não, 28, né? O 6 é par e o 28 também é par. Se eu tenho aqui dois números que são par, né? Então eu vou simplificar por 2, porque vocês lembram que todo número par dá para dividir por 2. Então, olha, 6 dividido por 2 é 3, 28 dividido por 2, pessoal, é 14. E aí, ó, 3 é um número primo. 3, pessoal, só dá para dividir por 1 e por 3. Na hora que a gente vai dividir por 1, a gente não vai simplificar, né? Então, a gente só precisa ver. 3 dá para dividir por 3, só dá para dividir por 3. Agora, 14, será que dá para dividir por 3? Não. Quem sabe a tabuada assim direitinho sabe que não. Então, tá aí. A resposta é 3 sobre 14. Ah, professor, tem sempre que simplificar? Sim, pessoal. Sempre que possível, tem que simplificar. Porque às vezes, você está resolvendo uma questão de marcar, como as provas da SEMEC, né? Vocês fizeram aí recentemente as provas da SEMEC. E, às vezes, você resolveu, ó, por exemplo, resolveu, deu 6 sobre 28. Tá correto, 6 sobre 28. Mas você vê as alternativas, não tem 6 sobre 28. Aí o que é que você faz? Se desespera, pensa, meu Deus, errei, professor ensinou errado. Olha, o professor da TV lá ensinou errado. Né? Você vê, não tem nas alternativas. Mas por quê? Porque lá nas alternativas vai ter lá 3 sobre 14. Ou seja, você fez certo, eu estou ensinando certo, você fez certo, mas esqueceu de simplificar. Então, é sempre bom simplificar, tá? Eu vou mostrar umas técnicas de como a gente simplifica antes de multiplicar. A gente vai ver daqui a pouco. Então vamos lá, letra B, pessoal, ó. 1 vezes 5, né? É 5. 5 vezes 11, pessoal, é 55. E aí, pessoal, será que dá para simplificar? Eles não são números pares, né? Não dá para dividir por 2. 5 e 55 só dá para dividir por 5, pessoal. Então, dividindo aqui por 5, dividindo aqui por 5. 5 dividido por 5, pessoal, é 1. 55 dividido por 5, pessoal, é 11. E aqui, ó, aqui é a resposta, 1 sobre 11. E aí, ó, se você ver antes aqui, pessoal, ó, toda vez, pessoal, que eu tiver aqui, ó, 5 em cima, 5 embaixo, que eu tiver o mesmo número, isso quando for multiplicação, né? Se eu tiver o mesmo número no numerador e no denominador, mesmo que sejam frações diferentes, a gente pode cortar, certo? Só que quando a gente corta aqui, pessoal, tem gente que pensa, ah, cortou, ficou 0. Não. Quando a gente corta, aqui fica 1, aqui também fica 1, que é para você fazer a multiplicação, ó. 1 vezes 1 vai dar 1, né? 1 vezes 11 vai dar 11, certo? Isso aí é o simplificar antes. Né? E aqui, pessoal, na letra C. Na letra C tem que ter cuidado. Tem muitos alunos que fazem o seguinte, olha. Pega 6 vezes 4, que dá 24, né? Bota aqui. Aí pega 7 vezes 4 também. Não pode, pessoal. O 4 aqui, ele é o número que está em cima. Você tem que lembrar do numerador e do denominador. Embaixo do 4 aqui, ó, tem 1. Tem sempre que lembrar disso. Embaixo do 4 tem 1, certo? Então, o que é que a gente faz? Vai ser, ó, 6 vezes 4, sim, certo? É 24, sobre 7 vezes 1, certo? 7 vezes 1, que é 7. E aí, 24 e 7, dá para simplificar? Não. Tá, pessoal? 24 e 7 não dá para simplificar, fica desse jeitinho aí mesmo, certo? Então, multiplicação de fração, bem fácil, pessoal. Só é multiplicar numerador pelo numerador, denominador
pelo denominador. Então vamos ver aqui, ó. Simplificando antes de efetuar a multiplicação. Como é que a gente faz isso, né, pessoal? Tem casos que é bem simples, certo? Tem casos em que a simplificação vai acontecer um pouco mais, você precisa estar mais atento, certo? Mas na multiplicação, a gente pode simplificar antes de fazer a multiplicação. A gente faz isso principalmente quando a gente está multiplicando números muito grandes, como aqui a gente tem, por exemplo, na letra C, tem 50, tem 10. Então a gente pode fazer essa multiplicação, aliás, essa simplificação antes de fazer a multiplicação, para a multiplicação ficar mais fácil, né? Então olha só, como é que a gente vai simplificar antes? Ó, tem esse caso aqui, ó, da letra A, que é quando a gente tem números iguais, foi o que eu falei agora há pouco, anteriormente, quando a gente tem números iguais no numerador e denominador, mesmo que em frações diferentes. Se for na mesma fração, pode fazer, pode cortar, que é o que a gente vai fazer. Se for em frações diferentes, também pode fazer. Só tem que lembrar o seguinte, tem que estar um número no numerador, outro número no denominador. Não pode cortar dois números iguais se estão no numerador, os dois estão no numerador, ou se os dois estão no denominador. Não pode. Para cortar, tem que ser um no numerador, outro no denominador, certo? E aqui no caso, ó, da letra A, nós vamos cortar quem? 3, né? Ó. Tem 3 aqui no numerador, 3 aqui no denominador. Quase não sai, né? E quando a gente corta, o que é que fica? Não fica 0, né, pessoal? Quando a gente corta, fica 1. Aqui também, quando a gente corta, fica 1. Por que fica 1, professor? Porque isso aqui, pessoal, a gente está cortando, isso aqui é como se a gente estivesse efetuando a divisão, ó, de 3 por 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, vai ficar 1, certo? O 1 em cima, e todo mundo sabe que o 1, o número que está sozinho, ele tem um denominador também, né? Que é o 1, certo? Então, por isso que fica 1 e 1. E aí a gente faz a multiplicação, ó. 1 vezes 2 é 2, 5 vezes 1 dá 5, certo? Pessoal, olha, aqui eu estou ensinando essa simplificação antes para ajudar nos cálculos. É obrigado fazer? Não, certo? Não é obrigado você fazer. Você pode fazer a multiplicação normal e simplificar só depois, sem nenhum problema, certo? Muito bem. Na letra B, quem é que a gente vai simplificar aqui na letra B, professor? Olha, aqui eu tenho 1, 10, eu não posso cortar nada, né? Aqui é 1, aqui é 11, aqui é 10, aqui é 2. Aí você vai para os critérios de divisibilidade. Vejam só, o 10 aqui, ó, que está no numerador, é par. O 2 que está aqui também no denominador é par. Então eu posso simplificar o 10 e o 2. Simplificar como? Dividir por 2. Então eu posso dividir 10 por 2, certo? E eu posso dividir 2 por 2. Se eu dividir 10 por 2, vai dar quanto? Sobra 5, certo? Se eu dividir 2 por 2, vai sobrar 1. Ok? Simplifiquei. Bacana? E aí agora eu vou multiplicar. Ó. Eu vou multiplicar o 1 é por quanto? É por 5, que eu dividi 10 por 2, né? Então, ó, 1 vezes 5 vai dar 5. E aqui eu vou multiplicar 1 por 11, né? 1 vezes 11 vai dar 11. Olha aí, tranquilo. Simplifiquei antes, certo? Na letra C, pessoal, ó, aí tem uma simplificação que é bem simples, que é o de cortar zero. Cortar zero. Muito cuidado, porque às vezes os alunos querem cortar os zeros, querem cortar os mesmos zeros, né? Aliás, os mesmos. Querem cortar todos os zeros. Se tiver 3, o número no numerador tiver 3 zeros e o número no denominador tiver só um zero. Tem aluno que quer cortar os 3 zeros em cima com um zero embaixo. Não pode. Se tem um zero embaixo, você só pode cortar com um zero em cima. Se tem 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Se tiver só um zero em cima e 2 embaixo, só pode cortar um, certo? Tem que prestar atenção nisso aí. E às vezes, pessoal, a gente simplifica antes, mesmo assim é preciso simplificar depois. Olha só. Aqui, ó, nós só vamos simplificar o seguinte, ó. Nós vamos cortar o zero do 50 e o zero do 10, certo? Então, cortou o zero, aqui ficou 1, o 5, aqui ficou 1, beleza? Então, vamos multiplicar. 2 vezes 5 é 10, né? E 1 vezes 2 é 12. Aí, vejam só, 10 e 12 são números pares. Se são número par, então a gente vai dividir por 2. Pessoal, olha, você identificar que o número é par, sempre vai dividir por 2, bom?
Então, olha, 10 dividido por 2 vai ser 5. 12 dividido por 2 vai ser 6. Então, a resposta aqui, 5 sobre 6. Simplificamos aí antes e depois, né? Nessa letra C, nós simplificamos aí antes e depois. Ok? Então, pessoal, multiplicação não é difícil, bem fácil. Multiplicação é fácil de fazer. Vamos lá. Vamos ver agora um pouco da divisão. Para a gente fazer a divisão, a gente precisa ver um pouco desse conceito aqui, pessoal. O que é esse conceito aqui? Ó? Encontrando o inverso de um número, é parte importante no cálculo de divisões de fração. Então, para encontrar esse inverso, pessoal, é uma parte fundamental, uma parte importante na hora de efetuar a divisão. A gente vai ver por quê. Primeiro, vamos entender o que é o inverso de um número. Os exemplos aí é para a gente determinar os inversos desses números, certo? Então, quem é o inverso de 3/5? Pessoal, olha, o inverso é quando a gente vai inverter. O número que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. O numerador vira denominador, o denominador vira numerador. Então, quem é o inverso de 3/5? É 5/3, certo? Ó, o 5 está embaixo, vai para cima, o 3 está em cima, vai para baixo, certo? Aí tem dois aqui que é para você prestar atenção. Ó. Se eu tiver aqui, ó, 1 sobre 11, qual é que vai ser o inverso de 1 sobre 11? O inverso de 1 sobre 11, pessoal, é só 11. Porque todo mundo sabe que 11, ele não aparece, mas tem 1 aqui embaixo. Mas só que às vezes não precisa colocar, né? Então, por isso que o inverso aí de 1 sobre 11 é 11 só, certo? Só basta botar 11. Toda vez que você for tirar o inverso que o 1 estiver em cima, no numerador, o inverso vai ficar só o número de baixo, certo? E olha aí, para você ter atenção, ó, na 6, o inverso de 6, aqui você tem que lembrar, ó, embaixo do 6 tem 1, então a gente vai inverter. Qual é o inverso de 6? 1 sobre 6, certo? Então o inverso é só inverter as ordens do numerador com o denominador. Numerador com denominador. O que é numerador vai para o denominador e vice-versa. Certo? Então, para a gente fazer divisão, a gente vai usar isso aqui, tá? Vejam só. Vamos lá, vamos fazer aí nossas divisões. Para efetuarmos uma divisão de fração, é necessário antes transformá-la em uma multiplicação. Vejamos como isso acontece. Então, pessoal, olha, toda vez que tiver uma divisão de fração, que você for fazer uma divisão de fração, o jeito de resolver a gente vai transformar em uma multiplicação. Porque multiplicação a gente acabou de ver como é que faz. Agora, como assim? É só trocar o sinal? Tem muito aluno que diz, professor, é só trocar o sinal de dividir para multiplicar. Não, claro que não. A gente não pode fazer só trocar o sinal, porque é divisão. A gente tem que fazer algumas coisas. Vamos ver aqui nossos exemplos. Olha só. Na letra A, eu tenho aí 1/4 dividido por 2/3. Então, como é que a gente faz a divisão? A gente repete a primeira fração e troca para a multiplicação. Como eu disse, a gente vai transformar na multiplicação. Como? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Olha aí o inverso aparecendo, certo? Onde é que a gente vai usar o inverso aí na divisão? A gente vai inverter a segunda. A gente transforma numa multiplicação, só que invertendo a segunda fração. Como é que fica, professor? Então vai ficar aqui, ó, 1/4 vezes 3 sobre 2, 3 meios. Olha aí, inverti, ó. O inverso de 2 sobre 3, acabamos de ver, vai ser 3 sobre 2. O inverso basta inverter. Transformamos na multiplicação. E como é que faz multiplicação? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2 vai dar 8. E aí, lembrar, 3 sobre 8, será que dá para simplificar? Não. 3 sobre 8 não dá para simplificar, certo? Muito bem, vamos lá. Vamos para a letra B. Então, como é que a gente faz divisão? Vamos para a letra B. Olha só, repete a primeira fração. Quem é a primeira fração aqui na letra B, pessoal? 2/5 multiplica pelo inverso. Qual é o inverso da segunda? A segunda, pessoal, é 10/3. Então, vai ficar 3 décimos, certo? 3 décimos. Muito bem.
E aí, trocamos para multiplicação, basta multiplicar, né? 2 vezes 3, 6. 5 vezes 10 é 50. E 6 e 50, pessoal, dá para simplificar? Sim, são número par, né? Então vai dar para simplificar por 2. Certo? 6 dividido por 2 é 3. 50 dividido por 2, pessoal, vai dar 25, certo? 50 por 2 aí, 25. Muito bem. Então, o resultado é 3 sobre 25. Vamos lá. Na letra C, transformar em multiplicação. Como? Repete a primeira e inverte a segunda. Então, vamos lá. Repete a primeira. 3 sobre 2 vezes... Pessoal, qual é o inverso de 4? Vimos agora como é que fazia o inverso de um número, né? Lembrar, embaixo do 4 tem 1. Então, vai ficar como 1 sobre 4. 1 quarto, né? 1 quarto. Multiplicando. Agora a gente faz a multiplicação. 3 vezes 1, pessoal, dá 3. 2 vezes 4 vai dar 8. Olha, deu meio igual a letra A, né? Igualzinho aí a letra A. Então, 3 oitavos também. Então, pessoal, lembrar aí na divisão. Toda vez que a gente for fazer divisão, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Quando for divisão, lembra que vai transformar numa multiplicação, invertendo a segunda fração. Tudo ok? Muito bem. Olha aí, ó, no exemplo da letra D. Eu coloquei esse exemplo aqui, pessoal, porque às vezes a divisão aparece toda na forma de fração, certo? Onde a gente está vendo aqui, ó, que aqui a gente tem um traço maior, esse traço aqui é maior. Você tem que prestar atenção quando tiver vier dessa forma, porque aí você tem que prestar atenção qual é o traço maior. Significa que a gente está dividindo esse de cima por esse aqui, certo? Então, como é que seria aqui, ó? Isso aqui seria 12 sobre 7 dividido por 3 sobre 14, certo? Então, muito atento. A divisão, ela pode se apresentar toda na forma de fração, ó. Fração no numerador, fração no denominador, certo? Então, a divisão seria desse jeito. Como é que fica aqui essa divisão? Transforma na multiplicação. Como? Repete a primeira, 2 sobre 7, multiplica pelo inverso. O inverso é o quê? 14 sobre 3. 14 sobre 3. Aí, olha só, pessoal. 12 vezes 14. Vixe, essa multiplicação é complicada, né, pessoal? Isso aqui é a hora que a gente tenta simplificar antes. Será que eu consigo simplificar 14 e 7, não? 14 e 7 não dá para dividir por um mesmo número, não? Dá. 14 e 7 dá para dividir por 7, pessoal. Dá para dividir por 7. 14 dividido por 7 é 2. 7 dividido por 7 é 1. Certo? Então, olha, já vai melhorar nossas contas. Porque se eu fosse multiplicar 12 vezes 14, ia dar muito trabalho. Ia ser ruim para fazer de cabeça. Mas eu simplificando antes, a gente consegue melhorar aí as contas. Então, como é que vai ficar aqui nossa conta? Ó, vai ficar 12 vezes 2. Olha aí como melhorou. 12 vezes 2 é 24. Né? E aqui ficou 1 vezes 3. 1 vezes 3 é quanto, pessoal? 3. E aqui ficou um detalhe muito importante e muito interessante, pessoal. Olha, quando a gente tem uma fração, pessoal, que dá para dividir, essa fração aqui dá para dividir. Como assim? O 24 ele dá para dividir por 3. A gente não precisa simplificar apenas. A gente tem que ver se dá para dividir. No caso, 24 dá para dividir por 3. 24 dividido por 3 é quanto, pessoal? É 8. Então, aqui tudo isso vai dar 8, certo? Então, pessoal, vejam aí que nossa divisão aí de fração resultou num número só, né? Sem resultado, sem fração. Na verdade, aqui é uma fração que tem um denominador 1, né? Mas vejam só, toda fração, pessoal, isso é uma coisa que você tem que lembrar sempre. Toda fração representa uma divisão, certo? Representa uma divisão, ok? Então, pessoal, olha, nossa primeira aula está se encerrando. A gente vai ficar aqui, nós vimos aí como é que faz os algoritmos das duas operações, né? Como é que a gente faz aí a multiplicação e a divisão com frações, certo? Nossa primeira aula vai estar encerrando, mas na próxima aula a gente vai fazer as aplicações, ver problemas e ver mais exercícios de como é que faz essas multiplicações. Vocês com certeza já receberam esse material, esse exercício aí
em PDF, né? Vocês já receberam com certeza. Então na próxima aula a gente vai fazer aí as correções. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham aí aprendido, tenham gostado dessa aula. A gente volta já já com os exercícios dessa aula. Até já, pessoal.